E um vídeo diferente, a gente não fala tanto de audição aqui no canal, é muito focado sobre tontura e zumbido, mas no mundo do zumbido a gente vai falar um pouco sobre aparelho auditivo. Então, aproveitando que a Carol já tá aqui, já gravamos uns vídeos sobre zumbido que vão estar no canal, já devem estar no canal. Eu pedia para ela para falar um pouquinho sobre modelos de aparelhos auditivos. E tem um modelo que é mais indicado para uma pessoa, para uma perda, para um ouvido, nananã. Será que você pode Posso, com falar um pouquinho certeza. sobre isso? Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, conversando sobre essa área das próteses auditivas, que é uma área que eu gosto muito. Inicialmente, assim, o que a gente tem que pensar quando a gente vê o aparelho auditivo, né? A gente tem aqui um modelo que é do tipo retroauricular, que a gente chama. O retroauricular é aquele que fica atrás do ouvido, né? Então, esse modelo aqui, se a gente parar para pensar, ó, a gente comparando com outros modelos, ele é bem maior, certo? Uhum. E aí, o que a gente pensa primeiro, né? Quanto maior a potência que o paciente precisa nesse processo de reabilitação auditiva pelo aparelho auditivo, maior o tamanho tem que ser desse aparelho de audição. A gente teve uma evolução ao longo do tempo com relação aos aparelhos auditivos. Os pacientes sempre chegam aqui falando, não, mas você viu aquele aparelho invisível. Sim, e não sei o quê. continua ainda evoluindo muito, né? Que continua evoluindo. Uma grande evolução que a gente teve foi que a gente conseguiu, antigamente eram usados aqueles moldes de acrílico, ainda hoje são usados, mas são menos utilizados hoje em dia. De vedar completamente o conduto. Isso, mas mesmo os moldes de acrílico, que são aqueles que você olha assim, transparentes assim no ouvido, a gente tinha como deixar esse ouvido mais arejado, menos vedado, dependendo da perda de audição do paciente, porque isso tem, quanto maior a perda de audição do paciente, mais a gente vai querer Tampar ocluir, fechar esse ouvido, para que a gente consiga entregar mais potência aí no negocinho que tá lá dentro, que é onde vai sair o som. Exatamente, então mais potência para essa via auditiva e para esse diminui o acesso aos ruído, né? sons. Isso diminui a ocorrência da microfonia. Né? Então, antigamente a gente tinha muito problema aí de microfonia, que era aquele apito. Não sei se vocês já passaram por essa situação de estar próximo a alguém que usa o aparelho auditivo e escuta aquele pi. Que é quando a pessoa tira o aparelho, fica apitando. Fica apitando, mas ele acontecia muito dele acontecer no ouvido, né? Às vezes você aumentava a potência do aparelho, dependendo da adaptação física, você tinha esse problema da microfonia. Hoje em dia, os aparelhos eles já têm gerenciadores de microfonia dentro do sistema, cancelamento de microfonia dentro do sistema. Então, esse processamento do som já evoluiu muito. Com relação ao aspecto físico, uma grande evolução que a gente teve foi que uma pecinha aqui de dentro do aparelho auditivo, ela veio para o conduto do paciente. Que é aquela borrachinha que fica aqui. Que esse aqui que a gente está mostrando, ele não é um aparelho de verdade. Isso, ele é só um protótipo, só para mostrar mesmo. Então essa partezinha aqui que é parecido com que o real, mas tem mais uma pecinha que fica aqui na pontinha, que aí a gente não vai ter hoje para mostrar. Um dia a gente podia marcar, sim, com certeza, para mostrar. Sim. E geralmente essa peça ela é metálica. E ela é um componente eletrônico do aparelho auditivo que saiu daqui, veio para cá. Essa estratégia ela é interessante porque ela permite uma maior flexibilidade aí nesse processo de adaptação. E a gente consegue também dar conta de diferentes potências aí para amplificação para o paciente, segundo a necessidade dele. E aí vieram esses mini retroauriculares. Então, que eles são super discretos. Ó, quer ver? Ó, coloca esse aqui, Dani. Esse é menor ainda. Esse é menor ainda, que é o mini retroauricular com um receptor no canal, que é essa pecinha, ó, ele nem aparece. É essa pecinha que ela é como se fosse o alto-falante do aparelho auditivo, então ela fica dentro do conduto. Agora, a gente tem aparelhos que são dentro do conduto, que são menorzinhos, eles vão dentro do conduto auditivo, geralmente é para uma perda de audição menor, certo? E ele acaba, por estar dentro do ouvido, ocluindo mais o conduto, tá?
Em termos de recomendação para quem tem zumbido, né? Qual é o melhor modelo que pode ser utilizado? É o que deixa o conduto mais livre possível, né? Quando a gente fecha o ouvido, quando a gente oclui o ouvido, você está reforçando esses sons internos e o zumbido é um som interno, então você acaba reforçando. Então a recomendação é sempre utilizar um modelo que ele deixe esse conduto mais livre possível. Claro que a gente vai considerar o nível da perda de audição para ver o quanto a gente precisa vedar esse ouvido, mas sempre tomando cuidado para não reforçar o zumbido do paciente. E só para vocês entenderem, né? Você vai chegar numa fonoaudióloga, lá com o seu exame de audição, a indicação do seu otorrino do aparelho, ou você chegou na fono mesmo, ela já fez o exame e falou, tem indicação de aparelho. O que vai acontecer? Ela vai pegar esse exame de audição, ela vai colocar num programa do aparelho auditivo e vai aumentar o som só dos sons que você precisa que sejam aumentados. Isso é o que acontece feito pelo processador do aparelho auditivo. Se você compra, eu acho muito importante falar isso, esses que vendem na internet, tipo Shopee, AliExpress, que são amplificadores, que custam 200, 300 reais, eles não têm um processador. Eles não são configurados para sua perda auditiva. Eles podem causar mais dano do que qualquer coisa. Piorar o zumbido, piorar um transtorno de tolerância a sons, uma hipersensibilidade auditiva, piorar a audição. Então, de uma forma geral, assim, a gente pede que vocês tenham cautela, porque é aquela velha história, o barato sai caro. E conta uma coisa, vou fazer uma pergunta polêmica. Por que o aparelho auditivo é tão caro? Eu tenho uma série de questões aí, muito também relacionada à importação, né? Então, esse processo da importação, quem trabalha com importação sabe que é um processo que tem um custo muito alto. Então, hoje em dia, os aparelhos, eles são importados. Mesmo os aparelhos mais simples, eles são importados. E, então, esse processo de importação é muito alto. E tem uma questão também dos impostos também, né? Então, essa semana a gente pegou até a nota fiscal de uma paciente e era uma quantidade, assim, bem relevante de imposto. Então, a gente tem essa questão desse processo de trazer esses aparelhos de fora e de fazer a revenda pro paciente, pro sujeito, que é muito custoso mesmo. E é uma tecnologia que é cara, gente. Eu quero que você pense que isso também certeza. tem um processador igual celular, igual computador, Sim. que é configurado com uma individualidade. Então, é uma tecnologia também relevante, tem, acho que, o custo da tecnologia. E eu acho que é legal lembrar, para você que precisa usar um aparelho auditivo, não tem condições nesse momento, o SUS, ele pode ser um recurso. O SUS, ele entrega aparelhos auditivos, ele só tem alguns critérios específicos. Se eu não me engano, precisa ser bilateral, com perda de moderadamente severa ou profunda. Acho que esse é o critério. Sim. Então você deve passar pela avaliação, com o otorrino, seja no posto de saúde ou num serviço de referência. Então, por exemplo, passou no seu clínico geral, fala que tá com perda auditiva, o seu clínico geral do posto manda pro otorrino do AME, o otorrino do AME pediu o exame de audição, confirmou. Aí ele tem que fazer a solicitação para você ir para um serviço de referência para adaptação do aparelho auditivo, só que essa solicitação vai depender dos critérios do SUS, que são diferentes dos critérios atuais, né? Os critérios atuais, e acho que esses critérios do SUS também têm a ver com recurso financeiro. Com certeza. Atualmente a gente fala aparelho auditivo para qualquer tipo de perda, de leve, moderada, moderadamente severa, grave, unilateral, bilateral. No SUS a gente tem algumas limitações exatamente por essa questão de custo, mas ainda é um recurso que não pode ser esquecido, que deve ser utilizado, que a gente está pagando nossos impostos para isso. Sim, e é importante falar também, Dani, que a maior parte dos serviços de próteses auditivas faz uma experiência domiciliar, né? Então, sim, super importante. Esse é um primeiro contato com o aparelho auditivo que vocês vão ter. Então, vocês vão colocar o aparelhinho, que ele é regulado para você. Então, como a doutora Daniela falou, são verdadeiros microcomputadores aqui dentro. Então, o que vai baratear ou encarecer o seu aparelho auditivo é o quão sofisticado é esse processamento. Mas isso você vai definir na consulta com o fonoaudiólogo, que vai avaliar suas necessidades, as suas demandas e até
o quanto você pode investir ou não num dispositivo auditivo. Então, a tentativa é fazer realmente uma personalização nesse processo. E aí vai fazer esse primeiro ajuste do aparelho auditivo, você vai levar para casa, você vai usar nas diferentes situações de comunicação do seu dia a dia. Então, você vai usar por alguns dias Antes de comprar. antes de fazer qualquer investimento. Então, nunca invistam sem antes Testar. experimentar. Falando em investimento alto, alguém comentou uma vez comigo, não sei se vocês saberem confirmar, que eu acho que o Banco do Brasil tem um financiamento com juros muito baixo para aquisição de aparelho auditivo. Existem essas possibilidades de financiamento, inclusive com o banco. Tem alguns convênios médicos, não são muitos, mas que apresentam alguma facilitação e eles ajudam nesse processo financeiramente, eles disponibilizam algum recurso financeiro aí para essa aquisição da prótese auditiva. Então, vale a pena pesquisar realmente. E tem facilidades, né? Mesmo as empresas de aparelho auditivo, elas têm uma série de parcelamentos e desconto, dependendo do pagamento, da forma de pagamento. Então, pensando que vai ser, né, um grande companheiro, um grande amigo e parceiro aí por bons anos, vale a pena o investimento. Vale, gente. Lembrando aqui, acho que nunca é para assustar, mas eu gosto de trazer isso para os pacientes que têm perda auditiva, que têm indicação de aparelho auditivo, que também já têm alguma idade, de lembrar que isso aqui não é só um investimento na sua audição, é um investimento no funcionamento muito bom do seu cérebro, tá? É um investimento na sua cognição, na sua memória, no seu compreender. A gente sabe que perda auditiva é um dos fatores de risco, junto de dislipidemia, são os dois principais fatores de risco para uma demência. Então, a gente tem que estar olhando para essa audição com muito carinho, que a gente não olhava, né? Eu acho Não que olhava, até a gente não tinha essa compreensão, né? isso é uma coisa recente. Acho que o artigo primeiro foi em 2017 que saiu. Então a gente pensava muito, né, nessa reabilitação auditiva com a prótese auditiva, nesse processo periférico, em restabelecer esse acesso aos sons. Então, como funcionava aqui esse estabelecimento, né, esse restabelecimento do acesso aos sons. E hoje não, a gente sabe que a perda de audição tem consequências para o cérebro desse sujeito e inclusive para a cognição, como a doutora Daniela está falando, é um fator de risco para a demência, né? Então a perda de audição na meia-idade é um fator de risco para a demência na senilidade, tamanha a importância, né, desse acesso aos sons, da conexão com o mundo e desse estímulo para a via nervosa, para o cérebro desse sujeito. A gente tem que trabalhar o estigma que esse negócio tem. Porque eu Sim. falo desse negócio aqui na consulta, mas eu não quero, mas a gente tem que trabalhar esse estigma aqui, porque não tem estigma para óculos, mas para aparelho tem, para bengala tem. Por que tem esse estigma populacional, esse tarismo, né? Esse preconceito mesmo. Sim, é um preconceito. A campanha da Organização Mundial da Saúde, a última campanha foi realmente com relação a isso, né? Eu não vi. A questão do estigma relacionado aos problemas auditivos. E a gente tem, é como se a surdez ela não aparecesse, né? Então a gente de olhar para a pessoa, a gente não sabe que ela tem uma surdez ou não, mas essa sensação, ela é uma sensação irreal, porque ela aparece sim nos relacionamentos, né? Nesse contato. No isolamento que Com acontece, certeza. nas comorbidades que podem acontecer, como depressão. Então, olha pra isso, sabe? É difícil falar, assim, o MS pode ter feito sobre especificamente a audição, mas eu acho que existe um preconceito em relação à audição muito relacionado a um etarismo, né? A nossa sociedade ela é Sim. extremamente preconceituosa com aquilo Com que envelhecimento, processo de envelhecimento, com e certeza. faz parte, é natural, todo mundo vai passar. A gente quer passar por isso, a gente não quer não passar por isso, a gente quer passar por isso. É natural, né? Só que a gente acho que ainda o Brasil, considerando tanto procedimento estético que é feito, ainda tem uma relação muito difícil em lidar com o envelhecer. Sim, a gente adapta cada vez mais jovens aqui, né? Mas ainda assim é uma realidade muito distante, né? A gente tem muito ainda que se trabalhar nessa conscientização, né? Então, você deixar de investir na sua via auditiva é uma escolha muito delicada, é uma escolha complicada, porque vai vir a consequência disso, né? A gente sabe que quanto mais essa via fica em desuso, fica sem acesso aos sons,
pior é depois para esse processo de reabilitação. Tanto que dentro desse contexto, eu comecei a trabalhar com próteses auditivas fazem mais de 20 anos. E eu lembro que eu ia na casa do paciente, eu falava assim, olha, o aparelho auditivo vai te ajudar a perceber uma buzina de carro, um alarme, porque tamanha era a perda de audição e o tempo que esse sujeito ficou sem um processo de reabilitação auditiva, que quando a gente colocava o aparelho, a discriminação auditiva dele já estava muito prejudicada. Então a gente tem que pensar sim na intervenção o quanto antes para as perdas de audição. Tem uma parte do exame de audição, se você fez, que chama audiometria vocal. Nessa audiometria vocal, aquela parte que fala pão, cão, pá, pede para repetir, a gente vê quantos por cento a pessoa acertou. Isso é a discriminação vocal. E eu brinco com alguns pacientes que falam, eu não quero, aí eu não quero testar. Eu falei, tá bom, então vamos fazer um combinado? Enquanto isso aqui tiver até 92%, tudo bem. Se isso chegar em 88%, não dá pra gente conversar mais. Você vai acompanhar com outro médico. Porque aí eu vou me sentir sendo conivente com você Sim. não aceitar algo que é importante para sua saúde. Porque Sim. chegou lá no 88%, a gente sabe que esse cérebro está sofrendo. Esse cérebro, a região auditiva dele está sofrendo e está começando a ter dificuldade de processar, de entender. Então a gente tem que. Eu coloco esse corte ali para a pessoa ter um entendimento daquilo, né? Para ela saber, tá, tudo bem, não vou querer agora, mas. Ou até se programar financeiramente para aquilo também, que a gente, como a gente comentou, o investimento Sim, financeiro. com certeza. E a gente não comentou, né? Mas assim, uma pessoa que tem uma perda de audição, mesmo que ela seja mínima, dependendo da demanda de comunicação dela no dia a dia, ela faz um esforço cognitivo muito maior. Então, geralmente essas pessoas no fim do dia ficam cansadas, ficam estressadas, irritadas, porque aquilo demanda muito mais energia para ela. É aquela, não, eu escuto bem. Você escuta, você pode até, assim, escutar não, né? O exame mostra que não. Você pode até escutar, mas o quanto você tá gastando no seu dia para você conseguir escutar. Com certeza, com certeza. Então, por isso também a relação da audição com a cognição, né? Então, uma perda de audição, ela significa um esforço maior em escuta e que você está investindo mais recursos cognitivos ali para escuta que você não precisaria se você tivesse o acesso otimizado aos sons. Você fala isso, me faz lembrar o que alguns pacientes falam, só finalizando. Ai, mas se eu usar o aparelho auditivo, eu acho muito engraçadas. Mas eu não vai ser ruim, porque aí eu não vou estar usando como se fosse facilitando, e aí eu vou deixar de me esforçar? Vai deixar de se esforçar, é isso que a gente quer. E você deixar de se esforçar não quer dizer que você vai começar a perder mais. Não, de hipótese alguma. Né? Inclusive, a tendência, você usando o aparelho de audição, mesmo que essa perda de audição ela progrida, é você manter esse bom uso que você faz para entender a fala. Né? Então, a tendência, mantendo essa via auditiva ativa, mantendo toda essa região do córtex ativo para a entrada desses sons, Mesmo realmente... que você perca a parte periférica das células do ouvido, a parte de compreensão tende a se manter. E essa parte de compreensão é a mais difícil se a gente for querer tratar. Então, eu vou dar um exemplo. Um exemplo pessoal. Meu pai, ele tinha perda auditiva, ele pegou o aparelho, gaveta. Quando chegou, e aí ele colocou quando ele tinha uma perda leve, né? Leve, quase moderada. Quando chegou alguns anos depois, acho que uns 5 anos depois, que já tava assim, moderadamente severa, aí era aqui, você grita e a pessoa não consegue te ouvir direito, você tem que ler ela lê o lábio ainda com alguma dificuldade. Então, nessa hora, foi fazer o exame de audição, quanto ele entendia, era uma porcentagem muito pequena. Colocaram um aparelho ali, ia demandar, não é que não é impossível, tá? Não é pra desistir o que eu tô falando, mas vai demandar um esforço muito maior. Por isso que a gente tá tentando educar, ensinar o quanto é importante fazer isso cedo. Quanto é importante fazer isso o quanto antes, pra gente manter, porque por mais que a perda progrida, a gente consegue manter a compreensão. E aí, usando esse exemplo pessoal, essa estatística da demência, meu pai entrou, ele desenvolveu uma demência e foi relacionado à perda auditiva dele. Então, minha casa de Ferreira espeto de pau. É um grande alerta, né? E acho que é uma coisa importante também da gente comentar, Dani, é que
O aparelho de audição, ele é parte de um processo de reabilitação. Então, da mesma forma como a gente pensava muito nesse periférico, no aparelho, na atuação do aparelho no periférico, hoje a gente entende que o aparelho de audição é esse primeiro passo da reabilitação audiológica, mas a gente tem também outras estratégias, outros recursos para treinar esse cérebro a fazer um melhor uso desse som que chega através da perda de audição. Através da prótese auditiva, perdão. É um recurso necessário para todos? Não, mas aqueles sujeitos que têm uma dificuldade comunicativa maior e que colocam a prótese auditiva, a gente faz todos os testes e garante que esse acesso está otimizado aos sons, e mesmo aquele sujeito, ele mantém uma dificuldade comunicativa importante, a gente pode treinar esse cérebro através do treinamento auditivo na cabina. Então, são tarefas auditivas que vão desafiar esse cérebro nas habilidades auditivas que a gente tem para fazer essa análise do som que chega, né? Como se a gente tivesse um computadorzinho aqui também na nossa mente, e esse computadorzinho tem que analisar muito bem esse som que chega. E a gente pode treinar essas habilidades para o sujeito fazer um melhor uso desse som que chega pelo aparelho auditivo. Que era o que, nesse caso, meu pai precisaria, só que ele não aceitava. Não aceitava, infelizmente, tivemos a consequência. Então, trabalhe, se você tiver um preconceito, você não aceita, por favor. Recado dado. Recado dado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Vai estar aqui os contatos da Carol se você quiser fazer uma avaliação com ela, se você quiser iniciar sua reabilitação audiológica com ela. Tchau, gente. Tchau.